Eu gostaria de perguntar se a luminosidade é a clara luz. Okay. Let me tell you, because this term. Então esse termo luminosidade e a clara luz, esses termos são muito podem nos enganar. Na primeira vista parece que eles falam da luz de verdade. Eu não creio que o inglês tenha essa palavra para traduzir propriamente a vidya. Desculpa, o termo sânscrito vidya tem, do ponto de vista tântrico, 3 características. Uma é não ter cor, o aspecto shunyata. O outro é, quando dizemos que não há nada, não queremos dizer que não há nada. Esse é onde a palavra não funciona. Há uma consciência constante. Mas aí não estamos falando da consciência do objeto, sujeito-objeto. Esse é o segundo aspecto. E a terceira é que mesmo que haja duas, na verdade essas duas estão em união. Mesmo no budismo, quando nós estudamos, há estudos que se concentram mais no aspecto de shunyata, no aspecto de vazio, como o Madhyamaka. E há, então, estudos como o Taratantra ou o Prajnaparamita, que são mais o estudo da cognoscência ou da consciência. Mas então, a parte da união, se você realmente quer ouvir o panorama completo da união, então você tem que estudar o Tantra. E isso não é simplesmente porque nós adoramos ter uma categoria. De fato, é um assunto enorme. Aqui, então, eu vou dizer para vocês, isso é importante. E isso está relacionado ao que estamos vendo aqui. E um dos maiores comentadores disso é Longchenpa. É realmente muito bom. Eu vou tentar traduzir isso para termos da nossa vida comum, diária. Então, às vezes, você se sente deprimido, angustiado. O que acontece? O que está acontecendo nesses momentos? Nesses momentos, o aspecto de vazio está, como eu posso colocar, uma forma fácil de explicar. Você não está compreendendo o vazio. Ou o aspecto de vazio, de vacuidade, é muito. O aspecto de consciência, ele está menor. É assim que as pessoas ficam realmente deprimidas. Então, o que isso produz? Produz emoções como raiva em relação a si mesmo, aos outros, e todo o percurso até a guerra. Isso pode estar acontecendo entre de agora até às 11. Depois de uma cesta, depois de um bom almoço, você acorda, você se sente muito cheio de você mesmo. Cheio de você mesmo, vago, orgulhoso, vaidoso, orgulhoso, criativo, tudo isso. E então o que está acontecendo? Você está sendo carregado pelo aspecto da consciência, que também pode conduzir a problemas a propósito.
Então, a parte da união é a mais difícil, porque we are talking about the union. nós estamos falando sobre união. It's like when we are looking at the carpet, É como se estivéssemos olhando para o tapete, we are not seeing the thread. nós não estamos vendo o ponto do tapete. You know what I'm talking about? The thread. Sabe o que eu We estou don't see falando? a thread. O ponto, We just see a costura. Nós não vemos o ponto ou a costura, nós vemos um tapete. avidya, Então, ignorance of então aí há a avidya, a ignorância da união. and this is all pervasive. E isso When we, permeia tudo. even when we interact, Mesmo quando nós interagimos com alguém, carried away by, ou nós somos, or at least from the Mahayana point of view, at least one of do ponto de vista Mahayana, pelo menos uma dessas duas, and nihilism, eternalism, somos carregados. fear, Nihilismo, eternalismo, esperança, medo, Democrat, Republican, democrata, republicano. Eu acho, realmente, se você for realmente olhar capitalism, capitalismo, socialismo, this seems to have a todas essas coisas parece que tem uma conexão a isso, com isso. it's like this. Anyway, maybe ask more questions. Então, talvez outras perguntas. Ajit. Adir. Thank you very much. I also had a similar question. Eu também tenho uma pergunta semelhante, mas o Rinpoche respondeu. A minha segunda pergunta é sobre ontem. Quando você apresentou o bardo, But at the same time, you showed correlation with the Abhidharma. também houve uma correlação do bardo com o Abhidharma. It's not in the category of Tantra. O Abhidharma não está na categoria do Tantra. Correlation. Então, como é essa correlação? Has a very good teachings on dhatus. O Abhidharma tem ensinamentos muito bons sobre datus, então pode ajudar. Porque quando você já está estudando o Tantra, nós assumimos que você já tem uma boa imagem do Abhidharma, um bom panorama do Abhidharma. Se você quiser instruções sobre o que fazer com isso, com essa experiência da dissolução, eu não acho que o Abhidharma vai servir muito. Então o Abhidharma vai dizer coisas do tipo, lembre o nome do Buda, peça para alguém falar sobre a impermanência da vida, reze para não se distrair. É tudo que o Abhidharma vai apresentar. Mas no Tantra, They can go eles podem realmente detalhar passo a passo. but you know, like Mas remember você sabe, lembra que eu estava falando sobre Karma Limpa? really has a Ele realmente tem ensinamentos muito extensos sobre isso. touch on subjects. Ele, inclusive, toca assuntos como agora a sua chakra da coroa não está mais funcionando. Na medida que seu karma, o chakra da coroa está dissolvendo, você vai ter essa e essa experiência. Então agora não se distraia, não tenha medo, pense isso, pense aquilo. Muitas e muitas instruções como essas. Many times E muitas vezes as pessoas leem como um ritual o que fazer. É muito triste, it's a wonderful, mas really, really wonderful guide. é um guia realmente maravilhoso This tree bardo that we are para esses três bardos still talking. que nós estamos falando sobre o quarto. Ok, mais alguma? So, I had one question Eu tenho uma pergunta that is related to the chakras. relacionada aos chakras. Saying that these components Você está dizendo que essas external world out of the body. essas confluências existem no mundo externo, fora do corpo. Você mencionou que estamos falando do bardo, do estado desperto, Living as projection. a viver como uma projeção. Eu gostaria de saber mais sobre isso. E a outra pergunta é, são essas confluências também projeções? Subjective. Like, Então elas devem ser subjetivas? Until that,
Então tudo isso, até o ponto da luminosidade, tudo tem um objeto, tudo tem objeto e sujeito, e esse objeto e sujeito, né, vão ficando mais e mais refinados. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a parte da projeção. O que quer dizer essa projeção? Wow. I'm trying to get something that we can talk Eu estou tentando buscar alguma coisa sobre a qual possamos falar, porque, Okay. First, an example. ok, primeiro, o exemplo. Why do people use this? Por que as pessoas usam isso? Bang. Why some people use this? Por que algumas pessoas usam isso? Because Porque, they have a different kinds of projection. porque eles querem ter diferentes tipos de projeção. É por isso. Friends, families, Porque isso é job. muito estressante. Amigos, família, emprego. It's just too much. É simplesmente demais. Então, No? Projection changes. a projeção muda. Suddenly, I can maybe walk naked. De repente, posso caminhar nu, não importa. Why? Porque, When this porque quando inside, essa substância the nadi, entra em você, ela atinge o nadi, os canais, os chakras, realmente manipula confluence. essa confluência e os canais. But the Buddhist yogi will say, Mas o yogi budista vai dizer, não faça isso, porque você vai acabar tendo que comprar isso. Você vai acabar, claro, ele tem a polícia. A propósito, so we don't want that. então nós não queremos isso. So what do? Então o que fazemos? You know, there are many practices such as pranayama. Há muitas práticas, tais como o pranayama. But the pranayama that Então, was taught o pranayama que é ensinado antes do yoga é a fundação, what do you call it? é só a base. Há muitas como se chama. Eu estava falando sobre as 6 yogas. A primeira yoga é a yoga do calor, tumo. That has so many. It's all about manipulating. E é sobre manipular e interagir com esses canais. Yes. So channels Então, os canais projetam. affect all 6 realms. De fato, todos os 6 reinos estão aqui dentro. Animais, infernos, o paraíso Tushita, tudo estão aqui. I think De acordo com Karma Limpa, eu acho hell realm, o reino dos infernos é a confluência de canais na sola do pé. a very sort of ardent Buddhist practitioners, when their friends and family die, Então, quando alguns praticantes budistas, quando alguns os seus parentes ou amigos ou família, os amigos morrem, as pessoas que estão em volta dessa pessoa que está morrendo, elas vão tentar não tocar nos pés, porque se tocar nos pés, may go right there. a consciência pode ir diretamente para lá. E aí talvez você possa passar por experiências de, como se chama, Hell, yeah. Translation. diabo. O inferno é uma tradução horrível, mas de qualquer maneira, inferno. So A na sola, é isso que se faz. so É isso que eles fazem. instead, many yogis will Ao invés disso, muitos yogis vão tentar. it depends on who's dying. Depende de quem estiver morrendo. Se a pessoa que está morrendo for um yogi, não encosta, porque ele sabe o que fazer e você não quer esculhambar, então não encoste. If a dying person is Se
se a pessoa que estiver morrendo for praticante, devoto, mas não tão bom, he's faltering a little bit. então talvez ele estiver fazendo alguma coisa errada, então talvez você encoste a cabeça na chácara da coroa. Or heart also. Ou coração também. It depends again. E, de novo, depende. Most probably the Buddhist Mais provavelmente, don't want to go to heaven. porque os budistas realmente não querem ir pro The human realm. paraíso, eles preferem o reino humano. O reino humano é o reino. É isso, é para lá que você tem que reservar o seu bilhete. There is no, like, it's true. É verdade. Heaven is considered, Paraíso é considerado, it's really, realmente, especially, ok, especialmente se você puder ir Hellra, para o reino dos infernos Eon. por um íon. Then Vamos dizer que você vá por um íon. yogi practitioners may opt to do that. Alguns yogis praticantes, eles talvez prefiram ir para lá, God realm, porque você pode acabar você pode acabar indo para o reino dos deuses, onde você vai ficar chapado para 100 íons. E isso, do ponto de vista budista, não. you really want to waste your Você realmente quer perder tempo 100 íons? É melhor ir para aquele um íon no inferno. Especialmente se seu instrutor tiver lhe dito que imediatamente depois de passar por esse um íon no inferno você vai renascer como um ser humano em Bir e ler Chandakirti. Ok, então quem se importa, um íon. É assim que eles pensam. Só para dar para vocês como se diz, uma forma animada de como, uma ilustração animada de como o karma funciona. Então, se o yogi for realmente maduro, um íon, é com um segundo. let's just go for a detour. Vamos simplesmente pegar um desvio. Talvez, pode ser bom. Nunca tive no inferno, talvez haja alguma coisa para ver lá. What else? Então, o que mais? There's two questions. One is about Duas perguntas. the Bardo of Samadhi. Uma sobre o bardo de Is Samadhi. an entryway to the jhanas? Esse é um caminho de entrada para os jhanas? Sim, muito. Entryway to jhana. É Because in a way you're sort of Yeah, because the word jhana, porque a palavra jhana, quando formos falar de Kamadishepa, então tem um significado diferente. De jhana, tem um significado diferente do jhana que os Shavakayanas falam. Que é o jhana de não estar distraído, diferente dos estágios superiores de Vipassana. the second question was about the elements, E a segunda pergunta é sobre os elementos. prana and bindu. You don't Temos esse prana e bindu. in that system. Nós não, What's the relationship between the elements and the nadi, prana and bindu? Why they qual a relação entre os elementos e prana, nadi e bindu? the most gross outer expression of the inner nadi. Porque os elementos são a expressão externa mais grosseira da manifestação interna dos prana, de prana e nadi. The most gross. Então os 4 elementos são os mais grosseiros. Então os nadis são os elementos em um nível mais refinado. part of luminosity? Do the nadis themselves begin to disintegrate? What happens to them? Então o que acontece com os nadis quando se entra no bardo da luminosidade, quando eles começam a se desintegrar? Because I have a lot of back problems. Então, outro dia eu estava em Delhi, porque eu tenho um problema nas costas, eu fui para aulas de yoga Shivananda. Yoga master, Então proper esse mestre de yoga yoga master. He was genuíno, ele era realmente muito bom, um praticante hindu. so bad with Eu estava upside down. What do you
era muito ruim ficar de cabeça para baixo, And he was saying, oh, fazer aquele asana de ficar de cabeça para baixo. E o mestre disse, você realmente tem que fazer isso. E ele estava me dizendo, se você conseguir fazer isso 3 hours por 3 horas, stop. o tempo vai parar. He was reading the Ele estava lendo as joking. escrituras. E eu estava brincando. Time will stop. Claro que, I'll be dead. claro que o tempo vai parar, porque depois de 3 horas eu vou estar morto. E ele disse, Also calling me Guruji. e ele também estava me falando, chamando de Guru, chamando Guruji. E ele me dizia, Guruji, sem piadas. Time is, and actually he's right. E na verdade ele está certo, I think porque eu acho que he's talking about sobre o que ele está falando é exatamente isso. Os canais e os chakras são o que medem o tempo. Então, os budistas realmente não acreditam no tempo como realmente existente. É só essa. in fact there's a really De fato, há in some tantra em alguns tantras eles falam sobre como some of algum these drops algum dessas gotas elas viajam pelos seus canais some of these drops e algumas dessas gotas quando elas chegam em uma confluência específica devido a what do you call it collective energy por causa da energia coletiva forte dessa gota passando ou por um ponto, por uma confluência específica, a maré dos oceanos, waning of the moon a, and then female a influência da lua e a menstruação feminina, tudo isso yes surge. this is why for the E é por isso que para os tântricas specific day há dias específicos, dependendo da lua. which is coming one is coming one day after tomorrow Um desses dias está vindo depois de amanhã. É o dia de Dakini, this is a que se chama de dia de Dakini. Supostamente é o dia que você realmente classic term is o termo clássico é Kalachakra. what it really is a practice of O que isso é realmente uma prática de what I have always called o que eu sempre chamo de the systematic practice of a prática sistemática de união, a união de elegância e ultraje. whatever you want to do. Faça o que você quiser fazer. Like a cat, Se você quiser falar como um gato, pode falar, mas não perca a sua elegância. Como é que você faz isso? Então, hoje tudo isso degenerou e se resumiu a comprar alguns biscoitos e botar no altar um pouco de suco de laranja e daí todo mundo senta e canta e recita algumas coisas e come. O que fazer? Esses são os tempos de degenerescência. Mas na verdade, você pode, se você puder, be brave. seja corajoso. This thing, Vá lá, faça isso. the elegance Faça essa coisa da elegância e do ultraje. is, one should not cancel each other. Um não deve cancelar o outro. Last Guru Rinpoche Day, is that the same? Guru Rinpoche today is a little bit different. O dia de Guru Rinpoche é a mesma coisa? É um pouco diferente. A coisa é, para os Nyingmapas, talvez vocês precisem saber disso. Para os Nyingmapas, Grill them. se você realmente Tell me who is this Guru Rinpoche? apertá-los, me diz quem é Guru Rinpoche. Me digam quem é Guru Rinpoche. Eu sei, essa coisa foi para o Tibete e conheceu esse aqui, nasceu do Lótus, ok, mas eu não estou satisfeito com isso. Me diz agora o que é, quem é agora, quem é esse Guru Rinpoche? Os Nyingmapas vão dizer essa luminosidade. É isso. This is it, and this is always there. This is what they É isso, e isto está sempre aí. É isso que os Nyingmapas vão dizer. lots and lots of teachings on that. E há muitos e muitos ensinamentos sobre isso. Isso talvez não seja o melhor momento para falar sobre isso. One need to Para fazer isso é preciso ter bit of an attitude. So um pouco de you have to atitude. have a different kinds of attitude. É preciso ter
o outro tipo de atitude, porque de forma geral essa luminosidade é muito, muito importante. And don't think this luminosity E não pensem que essa luminosidade vai virar mais tarde. Não, ela está aqui o tempo todo. but when you die, when Mas quando você morre, quando a desintegração dos elementos e tudo isso acontece, it becomes more vivid. ela se torna mais vívida. A verdadeira cor surge. A sua verdadeira cor surge. E você e a maioria das pessoas que ficam tão chocadas que você irá desmaiar. Do momento que você começa a desintegrar até que você desmaiar, esse é o quarto bardo. We will come back to this. E nós vamos voltar, I think that's about se vocês quiserem, mas eu acho que é isso tudo que eu consigo dizer por enquanto. equally more complicated. Porque o próximo ainda é também tão complicado quanto. Oh, big chunk forgotten. Eu me esqueci de uma porção enorme. Lembrem, cada um dos bardos nós temos o que fazer. Então, o que fazer com esse? Ah, então há muito o que fazer. There's so many things. Há muitas coisas. I think there are few that are crucial. Algumas são cruciais e fundamentais. Questions on Zoom? Então, há perguntas no Zoom, realmente? Wait, let me just finish this. Então, deixa eu só terminar isso. The most fundamental instruction A mais fundamental das instruções is é you are projecting. você está projetando. É isso. You are projecting. Você está projetando. Actually, that's it. Bottom É line, isso. that's it. No final das contas, é isso. But having said that, Mas, tendo dito isso, you know, you try to tell somebody who's in love right now. tente dizer isso para uma pessoa que está apaixonada Somebody like Raghav, agora. Alguém como... who's very in love with somebody. Okay. And then you que está apaixonado por alguém. Você tenta dizer para essa pessoa, é só sua projeção. this is not my projection. Claro que vai dizer, não é minha projeção, é real. Even in our day-to-day life, Mesmo na nossa vida cotidiana, nesse mundo, that it's our projection. nós não conseguimos acreditar que é só nossa projeção. Ask me that Modiji is his projection. He will not say no. Tente dizer, He won't. So it's even more difficult. e é ainda mais difícil se você estiver falando para uma pessoa que está morrendo, esse elemento, os seus elementos e os seus canais e chakras estão se dissolvendo, você está vendo coisas. You understand? You Vocês are entendem? piece of work. Você, You can't tell that. você não consegue dizer isso para essa pessoa que está morrendo, mas So the past os mestres do passado, so many eles elaboraram muitas e muitas formas de falar. tunes. Até mesmo tons. Por exemplo, o Pema Limpa tem tons especiais para falar. Supostamente, a pessoa que está morrendo, e se você cantar, And they sort of eles, mesmerized by the sound. de certa maneira, eles ficam muito impressionados com o som. Then Eles get ficam, mesmerized. e você ficam And there's so many. pasmos com o som. E há muitas coisas, por exemplo, substâncias. You can actually put in there Há substâncias que você pode colocar na boca das pessoas que estão morrendo. smoke, Que você pode fazer fumaça. pictures Há fotos, imagens, of the Amitabha. pinturas de Amitabha, mostrar para as pessoas. And then make them calm, E fazer com que as pessoas se acalmem, say things like, dizer coisas como não tenha medo, going to die, você não vai morrer, porque você já está morto, now there's no more death. então não há mais morte, coisas assim. But fundamentally, Mas fundamentalmente, let's say, okay, so let's make it very practical. então vamos tornar isso prático. Se você está morrendo Morning session. depois da sessão da manhã, And if you are not that prepared, e se você não estiver preparado, você precisa lembrar, it's my projection. é a minha projeção.
Só minha projeção. My projection. É minha projeção. If you can do more, Se você consegue fazer mais, this is all my projection. essa é só minha projeção. Long or E então create this readiness crie essa disposição para encarar a luminosidade. when the luminosity comes. Quando a luminosidade vier, eu não vou recuar. I am not going to be afraid Eu não vou ter medo da ausência de referência. about going out of the box. Você tem falado sobre sair da caixa todo esse tempo. Bom, agora é isso. Finalmente você tem a chance. You are being pushed out. Você está sendo empurrado para fora da caixa. Somebody's, it's like É como se being thrown away from the box. alguém tivesse arrancando você de dentro da caixa. O que você sempre quis. Esteja pronto, queira. Como se diz, Basically, the opposite of animosity towards the defenseless. basicamente o oposto de uma animosidade em relação à ausência de referência. Curiosidade. Vamos ver. Vamos ver o que os budistas falam sobre reencarnação e essas coisas. Essa é a chance. I want to really see whether Eu quero realmente ver se isso é verdade ou não. Finalmente eu estou tendo a chance, vamos ver. Algum tipo, uma espécie de curiosidade. Mas se você tiver irmãos e irmãs Vajra, irmãos e irmãs do Dharma, eles também podem lhes dar instruções que venham de textos diferentes. Há muitos. even chanting Om Mani Padme Hum, Mesmo recitar o Mani Padme Hum, by the way, a propósito, esse ensinamento de Dujun Rinpoche que eu estou baseando é parte de um ensinamento de Avalokiteshvara. Om Mani Padme Hum, O Mani Padme Hum, 6 syllables. essas 6 sílabas, Even as you chant mesmo ao recitar essas sílabas, essas palavras, they do, o que elas fazem? channels. Elas manipulam os canais. So Om manipulates the channel. Om manipula o canal, I think it's the eu acho que é o chakra da coroa, pacify e realmente projection of the pacifica a projeção do reino dos deuses, do so on and so forth. paraíso e assim por diante. If you want to know more about Se vocês querem saber mais sobre isso, there is actually a translated version há uma versão traduzida of Rinpoche's. de, Very good teaching in the 6 syllables. eu acredito que seja Patro Rinpoche sobre as 6 sílabas de Avalokiteshvara. Each syllable, Cada uma dessas sílabas manipula 6 doors. as 6 portas, os 6 reinos. So even that. Então, even if you can't chant, mesmo que você não consiga recitar, alguém pode recitar. you want to ask. Ok? Perguntas? Okay. First question is from Jennifer from Malaysia. Primeira pergunta é de Jennifer, da Malaysia. Malaysia. What happens in sudden death if one has no bardo experience? O que acontece na morte súbita se não houver experiência, se uma pessoa não tiver experiência sobre bardo? You have no choice. Você não tem escolha, você tem que ter. That luminosity. Você vai aterrissar nessa luminosidade, não importa o que acontecer. Second one looks like more of a Vajrayana question. This is from Amy. What does the bardo after mind separates from this body look like? And I'm confused by the peaceful and wrathful deities. Há uma, Opening the next one. Don't worry. This one from Mari. Since you mentioned that it takes Buddha nature to Um- exit the bardo, does it uma vez que o Rinpoche mencionou que é preciso natureza búdica para sair do bardo, Since you mentioned that it takes Buddha nature to exit the bardo, doesn't it imply that Buddha
Isso não implica time. que a natureza búdica. I think I'm in the Bardo right now. Okay. Eu acho que eu estou no bardo agora, Rinpoche disse. Yeah. If we are aware only for a split moment, it doesn't amount to much in the end, right? Oh, yes, yes. Even a split moment Mesmo discipline us. o mesmo momento muito curto de ver essa luminosidade, isso vai fazer Your samsara algo muito. forever. Vai fazer com que o samsara, o seu samsara esteja para sempre danificado, que haja Recover, arranhado. even a glimpse. That's Mesmo can be done actually. um lampejo. E isso pode ser feito, não tem motivo para não fazer. Krishna, with a Christian background, who is very committed with meditation but hasn't developed sadhana practice, will also see the Buddhas and Bodhisattvas in the Nirmata Bardo, is a question. And If you are talking to Se você está conversando com um yogi, technically, yes, tecnicamente, because sim, porque Buddhas and Bodhisattvas, os Budas e Bodhisattvas, which is going to come, I think, tomorrow. esse assunto Talking about this part. provavelmente vai surgir amanhã. Again, your projection, remember? Uma vez mais, de novo, é a sua projeção. I need to be a little bit, I need to define this question, this answer a bit, because Eu preciso definir um pouco melhor essa resposta porque Christian background or any other, uma pessoa com um background cristão, principalmente que venham de religiões abrâmicas, a visão é diferente. Fundamentalmente, a visão é diferente. lot of the method Então, muitos dos métodos que são encontrados no budismo talvez não se apliquem, is different. porque a visão é diferente. View, I don't think is non-duality. A visão do budismo é a de não dualidade. E isso não vai funcionar. there's a second part to this question. Are the peaceful and wrathful projections of the Bardo after As, transcultural or type 2 culture? as projeções iradas e pacíficas do pós-bardo, elas são projeções culturais. E provavelmente está querendo dizer assim, porque essas deidades elas foram pintadas por tibetanos. More descriptive, I think Se você quiser uma descrição mais aprofundada, você pode ir para o museu Yonkan no Japão. Eles têm Yonkan. yeah. No Japão, eles têm pinturas maravilhosas. Understand the words that Co- Anyway, we will talk about these deities. E de qualquer forma, nós vamos falar sobre essas deidades amanhã. how should we understand the words the display of Rigpa? Como nós devemos entender a palavra, a exposição de Rigpa, manifestação de Rigpa? I mean, just to answer, like Só para responder, basicamente tudo é uma manifestação da sua consciência, tudo, sem faltar nada. nothing. Yeah. We have time for one question. Yeah. Temos tempo para mais uma? Beings in the lower three realms go through Bardo like Os seres nos reinos inferiores vão pelo bardo assim como nós? Sim, todos eles. Instructions are Mas essas instruções foram desenvolvidas para seres humanos, então a linguagem é muito importante. Mas sim, eles vão passar por todas as experiências do bardo. from Veronica. She's saying, how do we learn to trust in Como this magic without having aprendemos a confiar em toda essa mágica sem tendo experienciado nada? when you have to Então, como você tem que kind of what do you call it?
como que se diz, be brave, ser corajoso and be critical e ser towards your crítico rational mind. em relação à sua mente racional, Because porque, anyway, de qualquer forma, the I will tell you this. então eu vou te dizer This isso. is important. Isso é importante. Actually, the guy died last year. Uh, Lama Godi. When did he die? Lama Godi morreu ano passado. Quando ele morreu ano passado, um cara, um homem aqui de Beiro, He said ele he disse, will sooner go to hell ground ele em breve irá than a pro realm where you are stuck with rationalism. ele em breve vai para o reino dos infernos, um reino que está preso na racionalidade. Então é isso. Tantrikas, they really don't like Os tântricas, eles não gostam do racionalismo, porque eles acham que é um sistema, way of making yourself so limited. é uma forma tão sistemática de fazer com que você seja tão limitado. Mas não pode dizer isso para as pessoas modernas. I would say, Mas eu diria, I'm sure this person eu tenho certeza que essa pessoa likes gosta de idea of adventure. da ideia de aventura. Se a pessoa gosta da ideia de aventura, é isso. Mas a minha resposta aqui seria, e se for realmente verdade, melhor a gente se preparar, não? Porque quando você estiver passando pela quarta dissolução do seu elemento, você não vai dizer onde está meu livro. Eu acho que é bom se preparar, não tem muito a perder. Okay. There's a question saying, when I'm trying to practice dream bardo, Quando tento praticar o bardo do sonho, some advice on this. Oh, that's normal, but you know, once é, é normal. A pessoa passa por uma dificuldade ao fazer praticar o bardo do sonho. just E o Krishna sugere que faça vice-versa. doing the breathing, Continue fazendo a respiração de novo. One more question. yeah, okay. Can I open and join red and white bindu while I meditate, or is it only possible to do that while one is dying? Eu consigo experienciar a união da gota branca e da vermelha enquanto eu pratico, ou isso só é possível durante a morte? Algumas práticas permitem que você experiencie isso. Na verdade, há muitas. Yeah, there's actually a lot Sim, há muitas. that involves Que envolvem respiração exercise. e exercícios diferentes. Is luminosity the same as Buddha nature? A luminosidade é a mesma coisa que natureza búdica. Luminosity, then is the power or ability to trigger the cognizant the luminosity? A capacidade de disparar a cognoscência é a luminosidade. You see these terms like luminosity, Esses termos como luminosidade, natureza búdica, shunyata, usamos esses termos em ocasiões específicas. luminosity, you could be able to. A luminosidade é a mesma coisa que ser capaz. Luminosity, É interessante, a luminosidade tem you know, is not void. a luminosidade não é uma negação desse ponto de vista. Sim, é possível dizer que a luminosidade é a habilidade, assim como a compaixão. Okay, I think that's enough for now. Então acho que por enquanto So é o suficiente. Então
Okay. Just some list of sign of dissolution. Então, uma lista de sinais da dissolução, talvez seja bom saber. It's very subjective, Mas isso é bastante subjetivo. and the order is also E a ordem not fixed. também não é fixa. When the sense Quando or the sense consciousness a disintegrate, quando a consciência more likely dos sentidos se desintegra, provavelmente você vai ter a experiência como da vida como uma miragem. is Miragem. and then E então, when the white drop quando a gota branca descer, lot of experience of muitas experiências de brilho, de uma luz. Agora falando de luz propriamente, uma luz brilhante. also have near-death experience. They say nothing about that a lot. Aquelas pessoas que têm experiências de quase morte falam bastante sobre isso, sobre túnel de luz. Talvez seja disso que estamos falando, seja similar a isso. Então, quando a gota vermelha sobe, Very reddish color, red feeling, um sentimento muito vermelho, assim, uma cor avermelhada. feeling red. Se sentir vermelho. This happens. Isso acontece. When white and red drop meets, Quando a gota branca e a gota vermelha se encontram, dark, preto, escuro, this is also when you faint. também é quando você desmaia. Okay. Again, elements. When the elements are De novo, beginning to disintegrate, os elementos. Quando os elementos estão começando a se on the desintegrar most gross level, no nível mais grosseiro, digestion, a digestão, há problemas de digestão. De novo, voltamos. and also Da mesma forma, elements are very, very vast. os elementos, esse assunto dos elementos é Also have many enorme. different kinds. Cada um desses elementos tem muitos tipos. Por exemplo, o elemento Even how to translate vento, eu não sei nem como traduzir isso. Sokjinji, Tusirji, Jinju, Chapje. Even the element also Mesmo wind, o elemento o vento, o elemento ar tem 5 diferentes tipos. element, there's air element. Há o elemento ar que equaliza, Air element. que torna igual. Quando isso se desintegra, Digestion problem. há problemas de o sinal externo são problemas de digestão. Air element Quando o elemento ar que keeps together the life force. mantém a força vital junta, ele se desintegra, então você se sente muito Groggy. meio grogue, não lúcido, And then I think this is confuso. Eu acho que isso é o que it's like a gravity element.
o elemento ar da gravidade, que você não vai conseguir controlar suas emoções. Then the Então, next element, o próximo elemento, which is que é that o ar que the rising air, o ar que surge. Eu não sei como traduzir isso. Se vocês olharem para traduções apropriadas, o termo deve ser mais preciso. forget Você irá esquecer de engolir a comida. and then the next E o próximo elemento ar, is the air que é o elemento ar que all the channels. que That permeia todos os canais, quando ele se desintegra, function. os seus membros não vão mais funcionar. Then, Então, okay, so which is also simultaneously at that time, e simultaneamente ao mesmo tempo, channels are beginning a, to disintegrate. a confluência dos canais começa a se desintegrar. Then Então, earth element o elemento terra dissolves. se dissolve. At that time, you will Nesse, your head nesse momento, você vai sentir que a sua cabeça, de repente, fica muito pesada. Seus pés also também irão, hold the rest of the body. não vão sustentar o restante do You will corpo. not be able to lift even a small thing. Você não vai conseguir levantar a menor das coisas. Stain on your teeth. Você vai ter manchas nos seus dentes sem motivo algum. Also, sort of a dehydration. E também um tipo de desidratação. These are sort of outer signs. Esses são sinais externos. Esses sinais internos, Dull, você vai se sentir unclear, confuso. and you will feel like you always Você vai sentir como se você sempre tivesse, unwrap yourself. você quisesse se Throw your blankets on. desempacotar, como se você quisesse jogar suas cobertas, porque você vai estar se sentindo sempre enrolado. Rise, let me stand up. E você sempre vai ter esse sentimento de me deixem me levantar, me deixem me erguer. Inner sign Esse é um sinal interno. O sinal secreto, is você vai have projection of light. você vai ter a projeção Fireflies de como se fossem muitos vagalumes, assim, lights. pequenas luzes. Okay, so that is actually Então, the disintegration, essa na verdade é a desintegração the navel chakra. do chakra do umbigo. Então, o chakra do coração começa a se desintegrar Just very roughly. muito brevemente, assim, de forma muito resumida. Then again, there are Então, its own mais uma vez, air element, o chakra do coração tem seu próprio elemento ar. mainly Principalmente, dissolves. o elemento água se dissolve. E por causa disso você vai se sentir com muita sede. You will feel that your nose, Você vai sentir nostrils are que suas narinas swelling, sort of. fecham. Then tongue will Então not stay a língua não vai properly. End up ficar apropriadamente, não vai. you lose the control Você vai perder o controle da língua. and agitation. Você vai se sentir o sinal interno, você vai se sentir agitado. O sinal secreto, You see a lot of smoke, você vai ver muita fumaça, smoky, misty. brumas. Then throat chakra begins to Então disintegrate. o chakra da garganta começa a se desintegrar. Now the fire element Então dissolves. o elemento fogo se dissolve. Your air Então seu ar, o ar que você respira very cold. vai se tornar muito frio. Your body will have not much of a heat. Então, seu corpo não vai ter muito calor. Um,
inner sign is sometimes O very sinal interno é muito claro, às vezes não é muito claro. Às vezes você não vai reconhecer ninguém, às vezes você vai reconhecer todo mundo. the outer world you will not perceive clearly. O mundo externo você não vai perceber de forma clara. Inner secret sign, O segredo, o sinal secreto, like a firefly, de novo, but much more than the earlier. é como vagalumes, mas muito mais intenso do que o anterior. Or the chakra. E o chakra, então o chakra secreto vai começar a se desintegrar. The wind element. O elemento vento vai começar a se desintegrar. Now you will have Então agora você vai ter dificuldade para respirar. not be able to hold your eyes. Você não vai conseguir segurar os seus olhos And then this is the time apropriadamente. you hallucinate. E esse é o momento em que você também começa a alucinar. It is at this time, E é nesse momento, dependendo de que tipo de caráter que você tenha, very negative, se você tiver um caráter muito negativo, muita raiva, se você tiver related activities during your você tiver feito muitas atividades relacionadas à raiva durante a sua vida, você também vai projetar imagens horrendas. you will also, you know, Você também vai cry, chorar, shout. talvez gritar. If you are more calm, Se você for um tipo de pessoa mais calma, mais compassiva, accordingly, good da, perception. da mesma forma, boas percepções vão surgir, experiências amigáveis. Secret sign O sinal secreto, this time will be a essas alturas, vai ser light, but pleasant light. muitas luzes, luzes agradáveis, como uma lâmpada, como Then a luz de uma vela. eye, ear, Então, os olhos, os ouvidos, o nariz, o corpo, os sentidos começam a se desintegrar. and then you begin to Então, você começa forget. a esquecer. This is a very, how should I say, it's quite a big subject. Então, Yes, your eyes sim, os seus olhos talvez comecem a desintegrar. Não significa que você não vai mais ver. maybe not see. Pode ser que não consiga ver, mas também pode ser ainda mais assustador. Exciting. Ou talvez mais excitante para algumas pessoas. Now your eyes will only see, Agora, os seus olhos apenas enxergam. Seus olhos não escutam. Seus olhos não fazem o resto do trabalho. Eles só enxergam. E aí, nesse momento, talvez seus olhos começam a ouvir coisas. this amazing job. E aí, imagine que todos os outros sentidos fazem esse trabalho incrível e isso se torna muito intenso. Forget Então você começa a esquecer, to discriminate things. você esquece de discriminar as coisas, de diferenciar as coisas. And it's at that time your consciousness will dissolve into a space. Nesse momento, a sua consciência vai se dissolver no espaço. At this moment, E, muito estranhamente, é nesse momento que você retoma a cor. it has been all like down the hill, remember? Isso tem sido até agora, você vai perdendo tudo, é tudo ladeira abaixo. Mas nesse momento você se torna Radiant, radiante. even have some warmth E, back to the heart chakra. e inclusive, um pouco a temperatura no chakra do coração se eleva um pouco. It is Um pouco de possible calor retorna para o chakra do coração. E é possível, na verdade, que com as causas e condições corretas, você pode, nesse momento, pode até retornar, não morrer. now if you don't come back from here, then Se você não voltar daqui, aí é isso. Não tem o que fazer. and then I think we continue from tomorrow. Então, acho que continuamos amanhã. Is that okay? Tudo bem?